Como vocês já sabem, nós estamos tratando sobre a doutrina da igreja, estudando especificamente sobre a natureza, a autoridade, o propósito e o culto da igreja local. Nós estamos nos debruçando nas últimas semanas sobre o tema da liderança da igreja, onde nós já estudamos a respeito das características dessa liderança. Primeira coisa que nós vimos é que essa liderança tem que ser plural e também nós estamos agora desenvolvendo cada dos oficiais. Nós já estudamos sobre os diáconos, vimos cada um deles e também estamos agora falando sobre os presbíteros. E trabalhando sobre o assunto de presbíteros, eu disse para vocês e mostrei que as igrejas, elas devem ser lideradas não por um único pastor. Isso não é nem saudável para a igreja e nem saudável para o pastor. As igrejas devem ser lideradas por uma pluralidade de pastores. Presbíteros, como nós temos chamado, que eles são levantados e chamados tanto de fora como também de dentro da igreja, das igrejas locais. E nós, falando sobre os presbíteros, eu já falei para vocês o que os presbíteros fazem. Então, os presbíteros, eles oram, os presbíteros, eles pregam e ensinam, os presbíteros, eles pastoreiam, os presbíteros também, eles cuidam, vigiam a si mesmos e também as suas famílias, e os presbíteros exercem a supervisão, e em sexto lugar, os presbíteros eles dão um bom exemplo, os presbíteros também levantam outros presbíteros. E eu mostrei para vocês como deve ser o relacionamento entre os presbíteros com os mais variados grupos de liderança dentro da igreja local. Então, eu falei como deve ser o relacionamento dos presbíteros com a equipe, quando uma igreja tem uma equipe contratada, né? Também com os diáconos e com o pastor. E eu mostrei para vocês que dentro de uma liderança plural, dentro de uma igreja liderada por uma pluralidade de líderes, pode e deve existir um que seja aquele que recebe um papel de destaque entre os iguais. Aquele que recebe as cartas, como eu disse para vocês lá de Apocalipse, lembra? Representando ali o porta-voz da igreja local. Geralmente, esse é o pastor que tem mais a oportunidade de ensino dentro da igreja local. Eu mostrei para vocês também como deveria ser o relacionamento dos presbíteros com o ministério diaconal. Eu disse para vocês que não são ministérios concorrentes, são ministérios complementares, onde os dois, na verdade, exercem o ministério de diaconia. Quem sabe me dizer o que significa a palavra diácono? E a diaconia é o ato de servir. Tanto pastores ou presbíteros quanto diáconos são chamados para o mesmo ministério. Qual? Servir. Agora, presbíteros focam-se em qual ministério de serviço? Palavra. E os diáconos, eles exercem qual serviço? Mesas. Ou seja, suprem as necessidades, principalmente físicas, da igreja como um todo. E quando há esse ministério funcionando perfeitamente, perfeitamente talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas quando há esse ministério funcionando, qual é o resultado? O resultado que a igreja de Jerusalém experimentou. A igreja crescia e se multiplicava, e o seu testemunho alcançava até onde? Até os incrédulos. Até os incrédulos tinham uma certa afeição por ver a dinâmica do acontecimento da igreja primitiva. Então, eu mostrei para vocês esses relacionamentos dos presbíteros com os diáconos, também falei para vocês como deve ser esse relacionamento dos presbíteros com o pastor, aquele que tem a responsabilidade pastoral da igreja, e nós estamos gastando tempo desde a semana passada, não está passando os slides. Pode colocar para mim no ponto 4, por gentileza? Como os presbíteros se relacionam com a congregação. Nós estamos falando agora sobre como deve ser o relacionamento entre os pastores, entre os presbíteros e a igreja, a congregação como um todo. E eu destaquei para vocês na semana passada que nós nunca podemos confundir uma igreja liderada por presbíteros com uma igreja
governada por presbíteros. Lembra? Eu falei para vocês que uma pessoa que afirma que uma igreja que tenha uma pluralidade de presbítero, ela é uma igreja governada por presbíteros ou ela está se tornando presbiteriana, nada mais é do que uma pessoa que está transparecendo toda a sua ignorância com relação à falta de conhecimento da história. E eu falei para vocês que são coisas bem distintas e eu destaquei para vocês a importância do congregacionalismo. Nós não queremos passar a impressão de que nós teremos ou queremos ver uma igreja governada por presbíteros. Não, nós queremos ter uma igreja liderada por presbíteros que estão submissos a um governo congregacional. E eu mostrei para vocês um pouquinho sobre o que é o congregacionalismo e mostrei também como nós vemos esses princípios no Novo Testamento. Que a igreja ela era sempre a suprema corte de apelação para a resolução dos problemas. Quando conflitos interpessoais aconteciam, aonde é que eram resolvidos? Na igreja. Quando nós temos problemas doutrinários, aonde esses problemas doutrinários eram resolvidos? Dentro do contexto da igreja local. Também quando nós temos problemas disciplinares, aonde era a corte que deveria deliberar com relação à disciplina? A igreja local. Também, quando assuntos de recepção de membros ou desligamento de membros, quem era a corte que deveria arbitrar esses assuntos? A congregação da igreja local. Ninguém de fora deveria ser convidado, ninguém de fora teria a autoridade para se interferir, nenhum sínodo, nenhum concílio, nenhum supremo concílio, nenhuma comissão pastoral, nada disso. Quem tinha a responsabilidade de lidar com esses temas eram as próprias igrejas locais. Eu destaquei isso, mas lembra que o nosso ponto principal é tratar sobre como os presbíteros se relacionam com a congregação. Então, primeiro ponto que eu falei para vocês eles não governam a igreja no sentido no modelo de governo presbiteriano, mas eles lideram a igreja debaixo de um governo congregacional. E eu mostrei para vocês como então deve ser esse relacionamento entre a igreja e o presbítero, a igreja e a sua pluralidade de pastores. E eu falei para vocês, e tenho destacado, que deve existir uma relação baseada na confiança. Lembra? Falei para vocês na semana passada que Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz, Hebreus 13, 17 diz, obedeçam os seus líderes. Ali nós temos o autor falando com a igreja e ele diz assim, que eles devem obedecer os seus líderes e serem submissos a eles. Por quê? Porque eles zelam pela alma de vocês como quem há de prestar contas. Então eles cuidam, os presbíteros devem cuidar da igreja e eles vão prestar contas com relação a isso um dia. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, para que você possa se submeter aos seus líderes, você precisa confiar neles. Você precisa confiar neles. E eu disse para vocês que essa confiança, alguns dizem, e usam como argumento principal, é que confiança se conquista. Já ouviu falar isso? E até certo ponto isso é verdade. Mas a confiança que uma igreja deve ter com os seus presbíteros não é somente uma liderança, uma confiança que foi conquistada por ele, mas é uma confiança que confia muito mais naquele que provê do que na própria pessoa que está exercendo a liderança. É uma confiança que a igreja deve ter de que se Deus colocou aquele indivíduo para estar à frente da igreja, então você dá um voto de confiança, sabendo que é Deus quem faz isso. Quando nós lemos lá em Apocalipse, quando nós vemos as cartas que são dirigidas ao anjo da igreja tal, lembra? Ao anjo da igreja que está em tal cidade. Quem é aquele anjo daquela igreja? É o pastor. Porque a palavra anjo, ela tem o sentido de ser porta-voz.
Não que o pastor ele é perfeito, impecável, não é isso que ele está querendo dizer. Mas o termo que ele está dizendo ali, angelos, é porta-voz. Então, um pastor, ele é o quê? Um porta-voz. Eles recebem as correspondências. E é dito ali que Deus tem esses anjos nas suas mãos. Então, é o próprio Deus quem faz essa movimentação de colocar ou retirar aqueles que estão exercendo a liderança em suas igrejas locais. Algumas vezes ele usa situações externas para fazer isso, ou às vezes ele usa até mesmo a própria congregação para fazer isso, ou talvez ele use até mesmo situações da própria família pastoral, onde ele decide ir ou ouvir, e isso vai sendo desenrolado. Mas tudo isso deve ser baseado na confiança, muito mais uma confiança em Deus do que uma confiança na pessoa em si. Lógico que essa confiança deve se estender para a pessoa em si. E eu disse para vocês que se você é membro de uma igreja local, você precisa confiar nos seus líderes. E eu falei que você tem algumas alternativas. Ou você confia nos seus líderes, ou você substitui eles. Ou você muda de igreja. Não existe meio termo. Você não pode dizer que você reconhece os seus líderes, mas você não se submete a eles. Isso é um contrassenso. E eu tenho destacado isso bastante para vocês. E eu mostrei para vocês que esse relacionamento baseado na confiança deve ser um relacionamento saudável. Porque se não for um bom relacionamento, o que o autor de Hebreus fala? Que isso não vai ser bom nem para a igreja e nem para o pastor. Ele diz lá que a igreja vai fazer com que o pastor exerça seu ministério de que forma? Gemendo. E, sem dúvida, exercer um ministério assim deve ser terrível. Graças a Deus eu não tenho experimentado isso ao exercer o ministério aqui na Igreja Batista Nova Vida. Mas conheço muitos amigos que têm exercido ministérios dessa forma. Ministérios cercados de sofrimento, que literalmente eles padecem na mão das suas igrejas, porque não são igrejas cuidadosas, não são igrejas amorosas, não são igrejas que estão dispostas a trabalhar e sobrecarregam a eles, muitas vezes dando poucas condições financeiras, poucos recursos para que esses pastores desenvolvam sua educação e consomem todas as possibilidades que o pastor pode ter de ter uma vida ministerial saudável. Então, sem dúvida, eu conheço alguns, infelizmente, que exercem isso. Mas ele continua dizendo que quando esses pastores exercem esse ministério gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum também para quem? Para a própria igreja local. A igreja local não vai ser beneficiada quando ela trata seus pastores dessa forma. Então, nós encorajamos cada um a ter um bom relacionamento com a liderança. E isso vai trazer grandes benefícios, tanto para a igreja quanto para o pastor. Então, eu falei para vocês que quando nós falharemos, sempre falharemos, quando nós falharmos e falharemos, tenha certeza disso, que nós sempre queremos ter uma política de relacionamento de porta aberta, onde você pode ter a certeza de que eu posso ouvir de você o que você tem a dizer e ainda continuarei te amando. Isso não vai mudar o nosso relacionamento. Chega, fale, mas fale comigo. Fale para mim, não sobre mim, entendeu? Isso é completamente diferente. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Porque para existir confiança, nós precisamos ter a certeza que o nosso relacionamento é um relacionamento transparente. Que você não é um aqui e quando não está, você é outra pessoa. Então essa é uma base muito importante. Acho que isso é um fundamento do relacionamento de um pastor com uma igreja. Então o que nós encorajamos sempre é que nesse relacionamento, pode voltar para o slide lá, esse relacionamento que deve existir entre os presbíteros e a igreja seja um relacionamento de transparência, onde você possa nos procurar, dizer e ouvir também o que você precisa ouvir, entendendo que esse relacionamento vai trazer muito proveito, tanto para a vida pastoral, quanto também para a vida da igreja como um todo. E eu mostrei para vocês como silenciar um fofoqueiro. Alguém lembra?
Eu falei que toda fofoca surge de uma preocupação, lembra? A pessoa fala, eu estou preocupado. Na verdade, é uma desculpa para fofocar. Aí fala lá, eu estou preocupado com fulano. Aí chega para outra pessoa que não é o fulano para falar a respeito da sua preocupação. E quando alguém chegar para você dessa forma, o que você deve fazer? Se você está preocupado com fulano, olha, nós amamos fulano. Eu também me preocupo. Se tem alguma coisa que ele está em risco, eu também estou preocupado. Então vamos fazer assim? O que você tem para dizer para mim, vamos juntos, eu vou lá com você, você pode dizer para ele. Acabou. A pessoa não vai levar isso à frente. Não vai levar isso à frente. É a melhor maneira de silenciar um fofoqueiro. E sabe o que eu tenho para te dizer? Essa pessoa nunca mais vai te procurar para dizer nada. Você resolveu os seus problemas. Você entende que para existir uma fofoca tem que existir duas partes do corpo. Qual? Boca e quem fala e quem? Se não houver quem ouça, acabou. Aquilo não vai para frente. E eu quero finalizar esse tópico dos presbíteros falando para vocês as 5 características que devem nortear esse relacionamento da igreja com os presbíteros. Primeiro, um reconhecimento claro. Primeira característica, a igreja, a congregação, ela deve reconhecer os seus presbíteros como um dom de Deus para eles. Ok? Primeira coisa que você deve reconhecer é isso, que foi Deus quem colocou os pastores para estarem à frente daquela igreja. E ele pode ter usado a igreja local, mas quem de fato faz essa movimentação é o próprio Deus. A congregação, ela não deve desconsiderar os seus líderes, porque dentro de um governo congregacional, é ela quem recebe aqueles indivíduos como pastores. E eu disse para vocês que, há anos atrás, eu fui em uma assembleia votado para exercer o ministério pastoral na Igreja Batista Nova Vida. Ou seja, a igreja fez esse convite de uma forma oficial para que isso acontecesse e fosse realizado. E graças a Deus que essa votação passou e eu tenho exercido o ministério aqui. Em 2011, quando eu cheguei, tenho exercido esse ministério e já estamos caminhando aí para 12 anos. 12 anos. Então tem sido momentos maravilhosos, não momentos perfeitos, mas tem sido uma grande bênção exercer esse ministério. Agora, a igreja, ela deve reconhecer claramente esse princípio. Ela deve reconhecer que foi Deus quem colocou e por causa disso ela deve se submeter. E os presbíteros devem reconhecer a autoridade da igreja. Eles não podem agir arbitrariamente. Eles não podem se sentir donos da igreja. Nós estamos na classe de novos membros estudando sobre a história da igreja, né? E hoje nós vimos o quanto é perigoso quando você coloca tanto poder na mão de indivíduos. Nós vimos como se deu o desenvolvimento do papado na história. E eu mostrei para eles que conforme o poder desse homem foi crescendo, ele foi pervertendo a doutrina em nome do enriquecimento pessoal. E nós vimos o quanto isso foi destrutivo para a igreja local. E nós temos percebido que, geralmente, líderes que recebem uma centralização de poder muito grande, muitas vezes eles se corrompem. E existem algumas tentações para a corrupção desses líderes. Ou eles se corrompem pela barra de ouro, ou eles se corrompem pela barra da saia, ou eles se corrompem pelo conhaque São João da Barra. São as três barras que o pastor deve lutar contra. Muitas vezes, esses líderes, eles exerceram a sua autoridade para ganhar poder, e esse poder tinha como objetivo ganhar dinheiro, ou favores sexuais, ou os dois. E tristemente nós temos visto isso se repetindo. Nós começamos a estudar hoje, lá no século II, e nós paramos no século X da era da igreja. E eu mostrei para eles como a história ela é cíclica, e ela vai se repetindo. As mesmas coisas, a história rima. Os ciclos são basicamente os mesmos. Tristemente, os cristãos não conhecem a história da igreja. Mas agora, na classe de novos membros, nós queremos mostrar para eles, ensiná-los, para que a gente olhe para o passado e não cometamos os mesmos erros que aquelas pessoas cometeram no futuro.
Então, a primeira coisa, deve haver esse reconhecimento. Os pastores, a congregação deve reconhecer os pastores como um dom de Deus para elas, e os pastores devem reconhecer que a igreja é a autoridade máxima e não eles. Não deixar com que o poder suba a cabeça, porque muitas vezes eles deixam e acabam se tornando ditadores, onde basicamente seja feita a minha vontade. E qualquer pessoa que não concorde com o que o pastor disse é tida como rebelde e imediatamente tratada, disciplinada, excluída ou de qualquer outra forma. Não, isso não deve acontecer. O dia que eu chegar aqui e pregar algo que esteja fora das Escrituras, eu oro para que existam homens e mulheres corajosos o suficiente para se levantarem e me colocarem no meu devido lugar, dizendo que eu estou errado e que eu estou fora da tradição cristã. Mas enquanto eu estiver aqui pregando, fundamentado nas Escrituras, eu oro para que a igreja de Deus esteja submissa, não à minha autoridade, mas à autoridade que Ele me dá através das Escrituras. Então isso é um reconhecimento claro que deve existir. Segundo lugar, nesse relacionamento entre a congregação e a igreja, entre a congregação e o líder, o presbítero, deve existir, não está passando de novo, uma confiança cordial. Uma confiança cordial. Já passou já revelou o ponto 3. Abre em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer que a igreja deve fazer com os pastores. Ele diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então nós percebemos aqui, irmãos, que a igreja deve cuidar dos seus pastores, deve cuidar dos seus presbíteros, deve fazer isso com base na confiança. E esse cuidado vem através do quê? De protegê-los como? Respeitando-os, honrando-os, também suprindo suas necessidades financeiras. É responsabilidade da igreja fazer isso, porque eles dedicaram o seu tempo ao ministério pastoral integral. Então, de onde eles poderiam tirar o seu sustento se não fosse dessa atividade? Então, isso é bíblico. E alguns podem dizer: nossa, pastor, está advogando em causa própria. Não, eu estou ensinando o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus aplica dessa forma. Então, por isso que eu aplico tranquilamente, sem qualquer tipo de peso ou carga que isso possa me trazer. Também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, Paulo vai dizer aos membros da igreja que eles deveriam ter um relacionamento como com seus líderes. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor. Por quê? Por causa do trabalho que realizam. Olha, eu posso dizer para vocês, o ministério pastoral provavelmente esteja entre as atividades que uma pessoa pode fazer, que mais é desgastante. Por quê? Quem aqui tem problemas? Levanta a mão se você tem algum tipo de problema. Tem dificuldades? Tem? Se alguém ficou com a mão baixa, eu quero conversar com você depois, porque daí eu te passo alguns problemas. Todos nós enfrentamos problemas, concorda? Existem problemas maiores, problemas menores. Como pastor, em geral, eu tenho os meus problemas e os seus problemas. Essa é uma realidade. Então, sem dúvida, o ministério pastoral ele pode ser muito desgastante. Eu já vi várias vezes fotos de pastores assim, né? Um velhinho, todo enrugado lá, de bengala e tudo mais, e dizendo assim, uma frase dizia assim: o ministério pastoral não é nada desgastante, diz Joãozinho de 23 anos. E é um velhinho de bengala lá na imagem, né? Porque, de fato, o ministério é desgastante. E por isso o texto bíblico, Paulo diz que nós devemos ter o quê? Máxima consideração. Como?
com amor. Por quê? Por causa do trabalho que eles realizam. E eu digo para vocês, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer, não é motivado por dinheiro que exercemos esse ministério. Porque se fosse, não estaríamos exercendo ele. Existem muitas outras atividades muito mais lucrativas do que o ministério pastoral. E eu sei, porque eu vim, antes de ser pastor, eu tinha uma condição financeira muito melhor naquela época. Então não foi porque alguns pensam, né? Pastor é porque não tinha nada para fazer, então escolheu ser pastor. Pelo contrário, eu tinha um leque de possibilidades. A motivação que eu tive para o ministério pastoral foi, de fato, o chamado de Deus. A convicção de que eu tinha de que ele queria me usar na obra dele, de alguma forma. Eu não sabia exatamente como naquele momento, mas eu sabia que ele estava me chamando para o serviço. Como eu sabia disso? Primeiro, eu almejei o episcopado. E quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Segundo, não só eu tinha esse desejo, como a igreja local também reconhecia que eu tinha as características para exercer esse ministério. Então, uma coisa casou com a outra. E ali começamos a exercer esse ministério. Então, deve existir esse reconhecimento claro e também essa confiança cordial, esse cuidado, essa máxima consideração, esse amor por causa do trabalho que eles exercem. Os presbíteros, eles devem conduzir os assuntos da igreja e a igreja deve se submeter à sua liderança. É esse o relacionamento. É assim que deve ser a dinâmica do relacionamento entre presbíteros e a congregação. Também, em terceiro lugar, agora sim, não sei se vai passar, passou. Deve ser um relacionamento de piedade evidente. Você se lembra que uma das características que nós lemos que mais se destacam para os líderes de uma igreja local é que eles devem ser o quê? Irrepreensíveis. Então, esse relacionamento todo deve ser baseado por esse princípio de sermos irrepreensíveis. O presbítero, então, ele deve estar disposto a que a sua vida seja aberta para a inspeção. E a sua casa deve estar aberta para os de fora. Não deve existir segredos entre pastores e igreja. Deve ser um relacionamento franco, aberto e sem qualquer tipo de restrição. Claro que para existir um relacionamento assim, deve ter muita confiança. Porque existem pessoas que muitas vezes são maldosas, que querem só descobrir pontos de fraqueza para fazer o quê? Para atacar. E não para fortalecer, não para ajudar esses presbíteros em lidar com áreas das suas vidas. Por que que a pluralidade de presbítero, eu creio ser o melhor modelo para a liderança da igreja local? Porque os presbíteros, eles devem cuidar de si mesmos e uns dos outros. Então, quando nós temos uma liderança plural na igreja, esses presbíteros, eles cuidam uns dos outros. Aquilo que talvez a igreja não esteja tendo a coragem para trazer e tratar na vida de um pastor, aquela pluralidade de presbítero deve fazer. Deve chegar e falar, ó, essa área da sua vida, ela não está adequada. Você precisa corrigi-la. E se for algo grande o suficiente que demande até mesmo afastamento ministerial temporário, isso deve acontecer. E se for algo suficiente que demande até mesmo afastamento ministerial permanente, também isso deve acontecer. Não deve ser um relacionamento superficial e sem piedade, um relacionamento sem santidade diante do Senhor. É muito fácil para aqueles que lidam com o sagrado constantemente tratar o sagrado como algo comum. O dia que isso acontece com um pastor, ele está assinando o seu atestado de término de ministério, seu atestado de término de carreira cristã, porque ele nunca pode agir dessa forma. Ele sempre deve lembrar que aquilo que ele está tratando são as coisas de Deus e deve ser feito com seriedade, porque senão, assim como Nadab e Abiú, o que vai acontecer com ele? Será consumido pelo fogo de Deus. Piedade é fundamental. Provavelmente essa é a característica principal que deve estar presente na vida daqueles que exercem o ministério de liderança. Também, em quarto lugar,
A quarta característica desse relacionamento é um cuidado sincero. Ou seja, o uso da autoridade pelos presbíteros deve demonstrar a sua compreensão de que a igreja não pertence a eles, mas pertence a Cristo. Eu sempre uso essa ilustração para passar para vocês, né? Como você cuida de algo que não é seu? Isso reflete muito sobre quem você é, sabia? Se você pega um carro emprestado, como é que você dirige? Quer dizer, se você tem essa coragem, né? De pegar um carro emprestado. Mas você já fica muito mais cauteloso. Você quer entregar melhor até do que você pegou. Talvez você pegou meio tanque, você quer entregar tanque cheio. Pegou sujo, quer entregar lavado. Para quê? Para cuidar, porque não te pertence. Um dia, os presbíteros, os pastores, eles vão chegar diante de Cristo e vão apresentar diante dele a sua noiva, que é quem? A igreja. E ela deve estar como? Sem mancha, sem ruga e sem mácula. Os presbíteros, eles devem cuidar da igreja. Como? Tratando-as com zelo, sendo gentil com elas, conduzindo-a de um modo puro, fiel. Para quê? Para a glória de Deus. Os presbíteros prestarão contas a Cristo pela maneira como desenvolveram seus ministérios. Então, como deve ser o relacionamento entre a igreja e os seus presbíteros? Um relacionamento de cuidado sincero. Em quinto e último lugar, quando isso acontece, nós teremos resultados benéficos. Quando a autoridade bem utilizada, isso beneficia aqueles que são liderados. Assim como em todas as áreas da vida, né? Quando uma empresa é bem administrada, qual que é o resultado? Lucro. Quando uma família é bem liderada, qual que é o resultado? Felicidade, paz, tranquilidade. Quando uma igreja é bem cuidada, bem liderada, quais são os resultados? Deus a edifica. E ele diz que ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Por isso, irmãos, com toda a sinceridade do mundo, eu não tenho qualquer preocupação com relação a números na membresia da Igreja Batista Nova Vida. Eu não me preocupo em atingir metas. Eu queria ter uma igreja com 200, com 300, com 400 pessoas. Se nós tivermos aqui 200 ou 10, a maneira como eu tenho que conduzir o meu ministério é a mesma. A mesma. Com a mesma fidelidade. Com o mesmo compromisso. Provavelmente. Mas assim, diante da responsabilidade que todo pastor tem, existe uma carta que um pastor enviou na história da igreja para um pastor recém-formado que estava assumindo uma igreja pequenininha no interior. E ele diz o seguinte, um pastor experiente, conhecendo o coração daquele pastor recém-formado, ele sabia que ele seria desmotivado porque ele estava sendo enviado para ser pastor de uma igrejinha pequena, com poucas pessoas, enquanto outros amigos dele estavam sendo enviados para assumir igrejas maiores. E esse pastor experiente escreveu para ele dizendo assim, eu sei que você pode ser desmotivado e desencorajado de exercer esse ministério, porque a igreja que você está indo é pequena. Mas lembre-se que no dia do acerto de contas, o dia que você se apresentar diante de Cristo, você vai perceber que você recebeu de Cristo aquilo que era suficiente para você dar conta diante dele. Então, eram poucas pessoas, mas isso não era de tudo ruim, que era mais fácil para ele conseguir ter um controle também. Então, Deus, ele nos coloca, eu creio, diante daquilo que ele quer, não daquilo que nós queremos. Nossa função, nossa responsabilidade é só uma. Importa que o dispenseiro seja encontrado como? Só. Fidelidade. O restante vem com quem? Como resultado de aquilo que aconteceu em Atos. Quem é que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos? É Deus quem faz essa obra. Não é o pastor. Não é nenhuma outra pessoa, a não ser o único Deus. Então, a igreja, ela se beneficiará enquanto Deus a edifica através dos seus líderes. Líderes esses que são concedidos por ela. A mentira que Satanás muitas vezes quer nos contar é que essa autoridade nunca pode ser confiável,
porque ela sempre vai ser tirânica e opressiva. Não, não é a realidade. Principalmente em igrejas cristãs verdadeiras, onde temos líderes comprometidos. Nós não devemos achar ou ter essa aversão aos líderes, porque é o próprio Deus quem tem colocado-os para exercer esse ministério. E quando isso não acontece, a igreja sofre. Agora, quando há esse relacionamento saudável, os resultados são benéficos. E aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nós já citamos anteriormente, nós veremos que isso vai ser proveitoso tanto para a igreja quanto para o pastor. Então a Escritura, ela convoca os líderes e os membros a um dia prestarem contas. Tem um pastor chamado Edward Griffin, ele viveu entre 1770 e 1837. E conta-se que ele estava próximo a se aposentar e ele passaria o seu ministério para um outro pastor mais jovem. E nesse período de transição, ele escreve uma carta e ele exorta a sua igreja sobre como eles deveriam considerar o ministério desse jovem pastor que estava assumindo o ministério na sua igreja já antiga. E as palavras que ele usa, sem dúvida, servem para nos encorajar nos nossos dias. Ele diz o seguinte, por amor de vós e por causa dos vossos filhos, amai e reverenciai aquele a quem escolhestes para ser o vosso pastor. Então ele está falando para o pastor que está assumindo no lugar dele. Ele está escrevendo, ensinando e encorajando a igreja como lidar com o pastor que estava assumindo. O que ele diz que eles devem fazer? Amar e referenciar aquele pastor que estava chegando. E ele diz, ele já os ama, e ele em breve vos amará como osso do seu osso e carne da sua carne. Será igualmente vosso dever e interesse tornar os labores dele tão agradáveis quanto possível. Não exijais muito, não exijais visitas muito frequentes. Se ele gastar dessa maneira metade do tempo que alguns exigem, precisará negligenciar completamente os seus estudos. E se não, afundar logo sobre o fardo. Não relateis a ele todas as coisas maliciosas que podem ser ditas contra ele. Nem frequentemente, em sua presença, citeis a oposição, se ela surgir. Embora ele seja um ministro de Cristo, considerai que ele tem os sentimentos de um homem. Palavras verdadeiras, irmãos. Palavras fortes e reais. Se você, de fato, tem consideração pelos líderes da sua igreja local, aqueles que Deus tem levantado para exercer esse ministério, ame-os, porque eles já te amam. Nós estamos aqui para servi-los. Vocês não têm noção do quanto o sofrimento de vocês também traz sofrimento para nós. E o quanto nós nos preocupamos quando vocês enfrentam lutas e dificuldades. E nós estamos aqui para servi-los. Peça ajuda. Caminhem com a gente. Pluralidade de presbíteros vem porque muitas vezes as demandas que surgem dentro de uma comunidade com 150, 170 pessoas são insuficientes para uma pessoa ou duas só darem conta. Então, quando nós temos uma pluralidade de líderes, esses líderes alcançam outros lugares e a gente consegue dar conta de uma maneira mais adequada. Quando nós temos diáconos exercendo seus ministérios de cuidado de mesas, cuidando da manutenção, cuidando dos assuntos físicos da igreja, o ministério se torna muito mais fluido. Sem dúvida, irmãos, quando a igreja entende que o foco do ministério do pastor é a pregação, o ensino, ela vai dar tempo para que ele possa se preparar e se dedicar a isso. Eu sou grato porque toda a minha formação acadêmica, principalmente do mestrado para frente, a igreja tem custeado integralmente. Então isso tem sido uma bênção, porque eu não teria condições de fazer isso do meu próprio bolso. Agora, isso é um benefício para mim que respinga e volta para quem como benefício também? Para a própria igreja local. Talvez alguns de vocês nunca terão o privilégio de ter uma educação formal teológica. Quantos de vocês gostaria de estudar um bacharel em teologia, de fazer um mestrado em teologia, mas eu não tenho talvez nem tempo, nem idade, nem talvez condições financeiras, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o dia que eu peguei o meu diploma lá de mestrado, vocês pegaram comigo.
Por quê? Porque vocês estiveram comigo durante toda aquela caminhada. Então não foi uma conquista pessoal, foi uma conquista coletiva. A Igreja Batista Nova Vida estava ali comigo naquele momento. E se Deus permitir que eu continue nessa jornada, aplicando para o doutorado e que isso dê certo, é a Igreja Batista Nova Vida que também estará conquistando esses méritos conforme eu for progredindo nessa caminhada. Aqui, o autor, esse pastor Edward Griffin, ele faz um relato que eu achei bastante interessante. Ele fala o seguinte: não relateis a ele todas as coisas maliciosas que podem ser ditas contra ele. Nem frequentemente em sua presença citeis a oposição, se ela surgir. E ela surge. Entenda, se você sabe de alguma coisa, às vezes é melhor nem me contar. Porque não vai resolver. Então, eu costumo dizer que a ignorância é uma bênção. Não saber das coisas, no passado eu era assim, irmãos. Se alguém chegava para mim, como pastor, no início do meu ministério pastoral, se alguém chegava para mim no início do culto e dissesse assim: pastor, depois a gente precisa conversar, eu já ficava doido. Eu falava: meu Deus. E aquela ansiedade, o coração já palpitava, eu falava: é o fim do mundo, né? E agora? Não, vamos conversar agora. Já queria resolver na hora, né? Hoje em dia, se alguém chega assim e fala: pastor, a gente precisa conversar. Depois chega e fala assim: não, pastor, deixa para lá. Fala: tá bom, deixa para lá. Antigamente, se a pessoa falasse: não precisa mais, deixa para lá. Você é doido, eu ficava maluco. Falava: não, vai ter que falar, agora tem que falar. Hoje em dia, por quê? Porque não saber das coisas, às vezes, é o quê? É uma bênção. É uma bênção. A melhor coisa que tem é quando a gente tem uma assembleia, algum assunto para ser tratado, e alguém é perguntado: quem não sabia desse assunto? E você poder levantar a mão. Eu não sabia de nada. Melhor coisa. Ignorância nesse sentido é uma bênção. Eu não preciso saber de tudo que falam contra mim ou sobre mim, a não ser que seja algo grande o suficiente que precise ser tratado. Não cite oposições se elas surgirem. E aqui ele destaca algo muito importante. Embora ele seja um ministro de Cristo, considerai ele que ele tem sentimentos de um homem. De fato, essa é uma realidade. Não somos super-homens por sermos pastores. Temos sentimentos altos e baixos e dificuldades. E a igreja precisa ter essa consideração para lidar. Ok? Esse é o relacionamento dos presbíteros. E é dessa forma que deve acontecer. Como? Dentro de um relacionamento do congregacionalismo. E por que esse relacionamento do congregacionalismo é importante? Primeiro, porque devemos confiar nas estruturas que Deus criou e em sua sabedoria ao fazê-lo. Eu entendo que o congregacionalismo, uma igreja governada pela congregação, mas liderada por uma pluralidade de presbíteros, está fundamentado nas Escrituras. Eu creio que é o modelo que Deus ensina na palavra dele. Então nós devemos segui-lo por causa disso. E em segundo lugar, devemos fazer isso, pois possui a aprovação da história. O modelo congregacional tem sido o modelo que mais tem permanecido fiel durante o período da história do cristianismo. O congregacionalismo, liderado pelos presbíteros, Jonathan Leeman vai dizer o seguinte: o congregacionalismo, liderado pelos presbíteros, é um centro de poder evangélico. Ele protege o evangelho, amadurece o discípulo cristão, fortalece toda a igreja, fortifica a sua santa integridade e testemunho e prepara a congregação para amar melhor os seus próximos e em palavras e obras. Irmãos, nós encerramos aqui esse tópico do congregacionalismo e na semana que vem, da liderança da igreja, e na semana que vem nós iremos começar a trabalhar sobre o propósito da igreja. Nós vamos falar sobre qual é a missão da igreja, para que ela existe.